Boa tarde a todos. Meu nome é Micaele. Eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Instituto Três Rios, Departamento de Ciências do Meio Ambiente. E eu queria agradecer o convite do professor Ivo Abraão para apresentar essa palestra em comemoração dos 40 anos do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e dentro da Semana do Meio Ambiente. Bom, antes de iniciar a palestra, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória na botânica. Então, minha vida na botânica, ela começou, a minha saga na botânica, né, começou na minha iniciação científica, onde eu tive contato com o mundo da botânica e com esse maravilhoso mundo da botânica, né, porque as flores são lindas e maravilhosas. E chegando lá, eu tive a oportunidade de conhecer algumas famílias antes de chegar no grupo de Passiflorácea. Eu estudei duas famílias antes das Passifloráceas, a Hippocrateácea e a Tiliácea, que hoje em dia elas são subfamílias, não são mais famílias, não são mais consideradas famílias, né? Elas foram rebaixadas à categoria de subfamílias. E antes de iniciar os estudos para minha monografia da universidade, eu fui falar com a minha orientadora e falei que queria estudar uma outra família. Que ela falou para mim, não, por que você não continua com Tiliácea? Mas eu falei assim, não, eu gosto de Tiliácea, acho Tiliácea bonito, mas nos trabalhos que eu estou fazendo no herbário, eu me deparei com as Passifloráceas e achei essas plantas muito bonitas. E eu queria ter a oportunidade de poder estudar elas, já que vai ser minha monografia e eu pretendo estudar uma coisa que eu tive uma grande afinidade. Lá no Jardim Botânico, quando eu fazia iniciação científica, a gente era estimulado a auxiliar no herbário, tipo, ajudando a montar esse cata, a incluir as plantas no herbário, registrar as plantas. Então a gente fazia esse trabalho no herbário. E eu tive a oportunidade de conhecer as Passifloráceas um dia costurando as plantas, né? E eu achei ela muito interessante, muito bonita e falei assim, é isso que eu quero trabalhar da minha vida, acho que esse é o grupo que eu quero estudar, né? Porque quando a gente pensa num objeto de estudo, tem que ser uma coisa que a gente vai amar para o resto da vida. E as Passifloráceas é esse caso, é um amor que eu não consigo às vezes mensurar. E as Passifloráceas são maravilhosas, né? Vocês conseguem ver aqui que ela tem essa corona de filamentos que são multicoloridas e elas chamam a atenção dos polinizadores. Ela tem essas estruturas todas que chamam muito a atenção de humanos e animais, né? Para ser sincera, né? E essas estruturas da flor, elas na época da colonização das Américas, ela chamou muita atenção dos colonizadores que remeteram essas estruturas à paixão de Cristo. Tanto que a flor do maracujá ela é chamada de flor da paixão, né? Exatamente porque essas estruturas remetiam à paixão de Cristo. Para vocês terem uma noção, essa parte aqui da corona ela era considerada como a coroa de espinhos de Cristo. Então, na iniciação científica eu me apaixonei por essa planta, por essa família, pela família do maracujá, que é a flor mais bonita da nossa flora, e eu resolvi começar a estudar, a me enveredar pelo mundo mágico das Passifloráceas. E eu fiz mestrado e doutorado em botânica no Museu Nacional do Rio de Janeiro e fiz um pós-doc na Unicamp, no Laboratório de Biologia Vegetal. Aqui, né, a minha vida, né, de botânica, né, então a nossa vida de botânico é ficar no laboratório, ir para campo, coletar material e depois ficar vendo esses materiais conservados, que são esses materiais herborizados. Então a gente
é muito importante esse material herborizado, porque a partir dele a gente consegue ver a distribuição geográfica das plantas, a partir dele a gente consegue estudar a morfologia dessas plantas. Então, esses trabalhos, tanto de laboratório quanto de campo, são muito importantes na vida de um botânico, né? Então, a gente tem uma aproximação muito forte com campo e laboratório. E o herbário é o nosso museu, né? Lá no herbário, aqui ó, o material herborizado que vocês estão vendo. Então, por esse material a gente consegue ver todas as estruturas da planta, a gente consegue ver quando essas plantas foram coletadas, porque tem plantas que eu já tive contato de 1800, então isso é muito legal, que são plantas históricas, então a gente consegue ver a período que elas foram coletadas, uma área que ela já foi coletada e hoje não ocorre mais, e a gente consegue saber toda a história da planta com esses históricos, além de descobrir também a distribuição geográfica delas. E o nosso museu, né, na verdade é o herbário, onde está guardado todas essas plantas. A gente coleta o material, prensa esse material, herboriza e depois a gente inclui todo o material aqui no herbário. Então as pessoas, isso facilita as pessoas a fazerem uma busca. Ah, eu quero saber como é que é a flora de um determinado lugar. Então eu vou no herbário e consigo fazer o levantamento da flora de um determinado lugar pelo material que está depositado nesses herbários. Então, o herbário é um museu muito importante para os botânicos e é neles que a gente consegue estudar a morfologia e descobrir a distribuição geográfica dessas plantas. A gente também consegue saber, por esses materiais do herbário, a fenologia dela, quando que elas estão em estágio reprodutivo. E isso também é muito importante para a gente poder agendar o nosso campo, para a gente não ter que agendar o campo num período que a planta não esteja com flor nem fruto, porque a gente sabe que ir para campo a gente acaba gastando recursos muitas vezes nossos, porque muitas vezes a gente até ganha projetos por agências de fomento, mas eles acabam que não pagam no período certo ou nunca pagam, né, como é o caso de algumas agências. Então, eu tenho um projeto que eu ganhei em 2017 e até hoje eu não recebi a verba e eu fiz todo o campo, então, tipo, todo o recurso que eu gastei para fazer esse campo foi realmente do meu bolso, né? Mas, tipo, eu faço isso porque eu gosto. E eu sei que esse material vai ser conservado e pessoas daqui a 100 anos vão poder ver o material que eu coletei em uma área que eu espero que esteja conservada daqui a 100 anos também, né? Porque muitas vezes eu pego um material aqui no herbário e a área que ela foi coletada não existe mais. Isso dá uma imensa tristeza pra gente, porque imaginar que aquele local poderia ser uma linda floresta, uma linda restinga, e hoje em dia são prédios, é muito triste de imaginar. Mas a gente consegue saber qual era a flora que tinha naquele ambiente antes dele ser totalmente destruído. E você estudar uma determinada planta faz você caminhar por vários lugares diferentes. O fato de eu estudar as passifloráceas me possibilitaram conhecer quase o Brasil todo. Eu conheço quase todos os tipos de vegetação do Brasil. E isso é muito importante porque a gente consegue saber onde a sua planta ocorre. Ah, eu sei que determinada espécie ocorre próximo de cachoeira, eu sei que determinada espécie gosta de uma altitude mais alta, eu sei que determinada espécie prefere ficar mais no meio da floresta, eu sei que determinadas espécies preferem ficar mais na beira da floresta. Então, a gente vai conhecendo as plantas e para conhecer essas plantas, a gente precisa sair dos herbários e ir para os campos, né, que são os nossos laboratórios abertos, que lá a gente vê como que as plantas estão, como é
como é que é a ecologia dessas plantas, né? Como é que é a interação dessas plantas com o ambiente? Porque a gente vê um material no herbário, às vezes o material está meio modificado, meio ressecado, e no campo a gente vê um material totalmente diferente. E dá uma gratificação muito grande a gente poder estar nesse campo, poder encontrar as nossas plantas e poder levar um pedacinho delas para o nosso museu, para os nossos herbários. E aqui vocês conseguem ver então algumas espécies de Passiflorácea do nosso Brasil. No Brasil nós temos 150 espécies de maracujá, né? Então a gente tem muitas espécies. As pessoas acham que às vezes a gente só tem o maracujá que a gente encontra no mercado, ou então aquele outro maracujá, o maracujá doce, ou a maracujina que tem no Nordeste. A gente tem diversas espécies de maracujá. A gente tem 150 espécies. Algumas espécies são comestíveis, outras não são. Outras têm um poder sedativo maior, a propriedade medicinal é maior, outras nem tanto. Mas são todas lindas e maravilhosas. As flores mais lindas da nossa flora, com certeza. Assim, eu acho, tá, gente? Porque são as plantas que eu estudo. Então, eu sempre vou achar que elas são as mais lindas do mundo. Mas toda vez que eu vou para campo, eu me encanto muito com a beleza delas. Elas são realmente muito bonitas e, tipo, são espetaculares. É difícil você não achar uma planta dessa bonita. Mesmo quando ela tá só em folha, tá? Mesmo quando ela está em estágio vegetativo. Mas, gente, a gente está na semana do meio ambiente, né? O que é o meio ambiente? Na verdade, o meio ambiente é uma junção dos fatores bióticos e abióticos. E qualquer desequilíbrio em qualquer um desses fatores traz prejuízo para a natureza. Então, a gente tem que manter o equilíbrio do meio ambiente. Tudo tem que estar em pleno funcionamento. Quando a gente destrói alguma coisa, quando a gente devasta alguma área, a gente perde diversidade. A gente aumenta a temperatura daquele ambiente. A gente modifica o solo. Então, o meio ambiente, para funcionar, para ser aquela floresta primária linda e maravilhosa que muitos não vão conhecer, ele precisa de um ambiente totalmente equilibrado, porque um ambiente equilibrado vai favorecer a vida de todos os seres vivos, inclusive de nós. E como é que a gente vê as florestas? Como é que a gente vê esse meio ambiente? Né? Isso depende muito da percepção nossa, né? Porque o que acontece? A gente tem uma visão sobre as plantas, cada um tem uma visão sobre o mundo. Eu vejo a floresta como um lugar magnífico, um lugar tranquilizante. Tem gente que vê a floresta como um recurso econômico. Eu vou conseguir tirar quantas árvores dessa floresta, quantas madeiras eu vou conseguir tirar dessa floresta. Tem gente que vê essas áreas como, eu vou conseguir tirar recursos para minha sobrevivência, eu vou conseguir tirar meu alimento dessas florestas. Tem gente que vê esse ambiente como um lugar cheio de animais peçonhentos e perigosos que podem matar elas, né? Então, cada um tem uma visão diferente de como é essa floresta. Né? Então, para mim, é um lugar especial que eu gosto muito de estar presente, de estar lá, de poder caminhar numa floresta, de poder coletar as minhas plantas. E tem gente que sente medo, né? Porque cada pessoa tem uma percepção diferente de como são as plantas. Então, as plantas, para cada um, vai representar uma percepção diferente, porque cada um sente de formas diferentes o que vê, né? O que sente, o que pode tocar, né? Então, as percepções fazem com que a gente consiga representar aquilo que a gente está vendo, né? Então, o que é a percepção, então, né? A percepção é a apreensão da realidade. Então, cores, a cor que eu vejo pode ser uma cor diferente que você vê.
O som que eu escuto pode ser um som diferente que você escuta. O odor pode ser diferente. Os sabores. Então, isso são fenômenos químicos e neurológicos que transformam em respostas, né? Que é aquela representação que a gente está vendo do ambiente. O que é o ambiente para a gente? Quando a gente vai fazer uma pesquisa com as pessoas e perguntar para as pessoas o que é aquela árvore, como é que você vê aquela árvore, cada um vai falar a representação daquela árvore conforme ela está vendo, conforme ela está sentindo, porque esses sentimentos é que fazem com que ela consiga representar aquilo que ela está vendo naquele momento. E importante, gente, que os fatores culturais influenciam muito na nossa percepção, tá? Do que a gente está vendo. O que eu vejo é diferente do que você vê, porque cada um teve um aprendizado diferente, cada um teve uma vivência diferente. Então, essas vivências diferentes fazem com que a gente tenha respostas para a representatividade de ambiente diferentes também. Então, a percepção, na verdade, ela passa por um filtro fisiológico, um filtro psicológico e um filtro cultural para então ser externalizado e percebido pelas pessoas. Então, elas conseguem falar sobre aquele ambiente depois que passa por todos esses filtros. E cada um percebe de um jeito. E como é que eu vejo uma floresta? Aqui, essa floresta aqui parece até uma floresta de contos de fadas, né? Vocês conseguem até imaginar, de repente, elfos andando no meio dessa floresta. E essa floresta? O que vocês conseguem ver? Uma floresta sombria, de repente em filmes de terror, Bruxa de Blair. Então, às vezes as pessoas têm medo da floresta. Medo porque é um ambiente escuro, uma floresta muito fechada. As pessoas têm medo porque ela escurece muito rápido. Às vezes, 3, 4 horas da tarde, dentro de uma floresta como essa, já está muito escuro. Então, a gente está fazendo uma trilha, às vezes as pessoas ficam com medo dessa floresta, com medo de algum animal aparecer e de algum, sei lá, né, fantasma, não sei, porque as pessoas têm um medo que dentro delas. Então, essas representações que são as visões do que as pessoas têm pelo ambiente. E esses medos ou essas satisfações podem modificar a visão das pessoas com relação à natureza. Eu vou mostrar um pouco dos locais que eu já fiz coleta e já passei para encontrar maracujá. São desde viagens de férias, porque um botânico, um biólogo, na verdade, acaba juntando férias com campo, porque a gente gosta de juntar o útil ao agradável. Na verdade, eu não gosto de viajar para lugares assim nas minhas férias, tá? Eu não gosto de viajar para lugares que são muito edificados, porque eu não gosto de ver paisagem artificial, né? Eu não gosto de ir para um parque de águas que, na verdade, é um monte de coisa construída com água saindo para tudo quanto é lado, quanto um monte de gente gosta. Tipo assim, isso vai da percepção de cada um, vai do gosto de cada pessoa. Então, eu não gosto. Eu prefiro não ir para uma cidade grande. Eu prefiro ir para a natureza, para lugares onde eu vou encontrar uma floresta, para lugares onde eu vou poder ir para um parque nacional, para poder sentir aquele ambiente, para poder ver as minhas plantas. Às vezes, quando eu não tenho licença de coleta numa determinada área, eu não coleto, eu tiro foto daquela planta, porque eu preciso saber também quando que aquela flor floresce, quando é que aquela espécie está florescendo, frutificando. E lógico que toda vez que eu vou viajar, eu resolvo juntar, né? Eu preciso coletar todas as espécies do Brasil. Vou fazer pedidos de licença de coleta para as áreas que eu vou precisar fazer as minhas coletas, até para
poder coletar o material e depois trazer esse material para colocar nos herbários, porque é importante a gente ter a representatividade das espécies brasileiras nos herbários brasileiros. E isso não acontecia lá em 1800, né, quando os naturalistas vieram para o Brasil e coletaram toda a nossa flora e levaram embora para os herbários europeus. E muita da nossa biodiversidade está fora do Brasil, está em herbários estrangeiros. Então, eu acho importante que as pessoas que têm a oportunidade de coletar nesses ambientes, que são para fazer pesquisa, é importante pedir uma licença de coleta para esses ambientes e, quando for, poder coletar nesses locais. E se não tiver com licença, pelo menos tirar foto, porque fotos também são importantes. Então aqui é a Serra dos Órgãos, uma Mata Atlântica, uma floresta muito bonita. Então aqui vocês veem os picos dessas montanhas, essa floresta aqui densa. Infelizmente a gente tem uma estrada cortando esse parque. Aqui é no sul, no Aparados da Serra, então vocês conseguem ver esses chapadões com florestas ao fundo, essas vegetações aqui em cima dos chapadões, que é uma vegetação diferente por causa da temperatura, do tipo de altitude. Aqui vocês conseguem ver as araucárias, né? São espécies protegidas pela natureza. Pela natureza não, por nós, né, na verdade. São espécies protegidas, elas não podem ser retiradas em nenhum momento. Então aqui a gente está no sul do Brasil, numa região muito bonita, onde tem essa vegetação. Aqui uma cachoeira maravilhosa, aqui a floresta bem densa ao lado dessa cachoeira. Aqui também é no sul do Brasil e quando eu coloco muitas cachoeiras nas minhas fotos quando eu vou coletar, porque as minhas passifloras, elas gostam de cachoeira. Elas gostam muito de cachoeira. Então, sempre próximo de cachoeira tem uma passiflora. Então, toda vez que eu vou para uma cachoeira passear, eu sempre fico olhando em volta para ver se encontro alguma passiflora, porque eu sei que aquele ambiente permite a ocorrência de maracujás ali. Aqui outra cachoeira, aqui é no Itatiaia. A vegetação de campos de altitude são também muito interessantes. A gente tem poucas espécies que ocorrem de passiflorácea nesse ambiente, mas são ambientes importantíssimos para a gente preservar, porque existem espécies que só ocorrem nesse ambiente. Então é um ambiente que a gente precisa proteger muito. Ambientes próximos a cachoeiras, a gente precisa proteger nossas águas, né? Aqui é Foz do Iguaçu. Perto dessa cachoeira aqui tem uma passiflorácea linda e maravilhosa, e essas florestas aqui são muito bonitas, são muito exuberantes, e essa quantidade de água também é espetacular. Tipo, quando eu fui, eu não sabia que era tão espetacular quanto na foto, porque às vezes a gente olha na foto e fala assim, nossa, que lugar bonito. Mas quando a gente tá lá, é diferente, é muita água mesmo, e a vegetação é muito bonita e ela precisa ser preservada, esse parque, né? E esse parque é na fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai, e ele necessita da proteção de todos nós, né? Porque ainda mais que tem essa quantidade de água passando neles, né? Aqui é no Espírito Santo, então eu quis mostrar aqui nessa foto esses afloramentos rochosos, que também são super importantes. As minhas passifloras não ocorrem geralmente em afloramentos rochosos, raramente ocorrem, mas existem espécies que gostam somente desse lugar, então é muito importante a gente conservar esse tipo de ambiente. Aqui a Mata Atlântica, a gente consegue ver isso aqui na Ilha Grande, a gente consegue ver a Mata Atlântica, né, chegando quase dentro do mar, isso aqui é muito legal. A gente consegue ver essa junção da Mata Atlântica com o mar. Aqui o cerrado com o chapadão aqui atrás.
outro chapadão, área aqui é uma floresta de galeria, que vocês conseguem ver. Aqui é um campo rupestre. As plantas que estão aqui também são plantas diferenciadas, elas precisam ser protegidas porque elas só ocorrem nesse tipo de ambiente, então esse ambiente precisa ser muito protegido, porque se esse ambiente for destruído, essas plantas vão desaparecer, então é muito importante a gente proteger esse tipo de ambiente. As restingas, as nossas restingas, né? A maioria das espécies das nossas restingas desapareceram, né? Porque as pessoas fizeram o quê? Foram a especulação imobiliária, né? Então, um lugar bonito, vou construir uma casa em frente, né? Então, a gente faz o quê? A gente tira as plantas daquela restinga. Então, muitas plantas da nossa restinga desapareceram. Nesses levantamentos de herbário que eu estava falando para vocês, quando eu estava fazendo o levantamento das passifloras do Rio de Janeiro, das outras famílias também na iniciação científica, tanto Hippocrateácea quanto Tiliácea, eu levei um susto, porque tinha muita ocorrência nas restingas de Copacabana, restinga de Ipanema, restinga do Leblon. Aí eu falei assim, gente, esses lugares não existem mais, porque o que a gente tem agora nesses lugares são prédios. Prédios, prédios e prédios. Aí quando a gente vê uma coleta falando, tá na restinga de Cabo Frio, será que essa planta ainda existe? Porque com a especulação imobiliária, esse local foi tão destruído também. As pessoas querem construir casas, casas e casas para ficarem em ambientes próximos ao mar e esquecem que ali tem uma natureza, ali tem um vegetal que você está tirando o lugar dele dali, está tirando a casa deles, né? Aqui outra restinga, que a gente consegue ver as falésias. Aqui é uma área de mangue, isso aqui é na Ilha Grande. Uma área de mangue também é muito linda. Tipo, as passifloras não ocorrem no mangue, elas ocorrem aqui nessa área de floresta aqui, mas a gente precisa dos mangues também, porque é uma interação com todos os seres vivos, né? Então a gente tem vários seres vivos vivendo aqui, tanto plantas quanto animais, então a gente precisa muito proteger essas áreas, não jogar lixo, não jogar esgoto nesse tipo de área, que a gente vê isso acontecendo muito em vários lugares do nosso Brasil. Aqui é um passeio que eu fiz no Rio Amazonas e a gente consegue ver essa floresta linda, maravilhosa, a floresta amazônica, chegando até o rio, né? Aqui é o Rio Tocantins e a gente vê o mesmo tipo de vegetação chegando na beira-rio do Rio Amazonas. Do Rio Amazonas não, desculpa, do Rio Tocantins. E não menos bonito, na verdade eu acho muito bonito o nosso sertão, as nossas caatingas, que a gente precisa proteger demais, né? Na verdade a gente precisa proteger todos os nossos tipos de vegetação que a gente tem no nosso Brasil, porque todas elas são importantes, todas elas têm tipos de vegetação diferentes, tipos de espécies diferentes, e a gente precisa proteger o que a gente tem, porque a gente não pode destruir um determinado ambiente porque falar assim, esse ambiente é seco, não deve ter nada. Tem sim, porque as espécies que estão aqui só ocorrem aqui. Então, as espécies de passiflorácea que ocorrem na Caatinga são espécies de lá. Elas ocorrem naquele tipo de ambiente, elas não ocorrem na Mata Atlântica. Só se for uma espécie muito generalista, porque aquelas especialistas, elas ocorrem naquele local especial, tá? E aqui eu coloquei essa charge aqui para vocês verem que a cidade invadiu as florestas, né? E a cidade invadindo as florestas, a gente começa a ter vários desequilíbrios. Um desses desequilíbrios que a gente tem são as pandemias, né? Porque se a gente não tem mais o hospedeiro natural, ele precisa de um novo hospedeiro. E acaba que sendo esses hospedeiros o ser humano, né? Então, a gente tem que pensar nessa relação urbanização-floresta. A gente precisa tirar tanta floresta assim, será? Será que a gente não pode tentar conservar o máximo de ambientes naturais?
porque se a gente começar a retirar todas as plantas, o aquecimento na cidade vai ficar muito, muito, muito grande. Então, a gente tem que tentar diminuir as queimadas, tentar diminuir a devastação que a gente está fazendo, né? Porque quem faz é o ser humano. Então, a gente tem que pensar, porque o prejuízo da gente invadir as florestas fica pra gente. Aqui eu quis mostrar que a interferência não é tão grande, que são dos ribeirinhos do Amazonas, mas eles vivem aqui na beira-rio. Eles não conseguem viver na parte da floresta, mas eles conseguem viver nessa área, mas de qualquer forma é uma interferência antrópica para o ambiente, apesar deles não interferirem muito, mas de qualquer forma é uma interferência antrópica para o ambiente em geral. Aqui uma casinha de campo, e a gente consegue sempre ver que as casinhas de campo, elas estão num ambiente que sempre, geralmente, na frente da casa tem uma área meio de grama, né? E a parte da floresta um pouco mais longe. Por que isso? De repente é para manter uma certa proteção dos animais que estão naquela floresta, porque a gente sabe que tem cobra, que pode ter algum outro bicho qualquer, e as pessoas têm medo que esses bichos invadam suas casas. Então, geralmente nessas casas de campo a gente sempre tem uma área gramada muito grande na frente dessa casa, ao redor dessa casa. Aqui a gente consegue ver uma área bem devastada. Essa aqui é uma área é uma fazenda, e a gente consegue ver pouquíssimas árvores. Deve ser uma área super quente. Fui eu que tirei essa foto. Isso aqui é no nosso sertão do Nordeste, na área de Caatinga, e é uma área muito árida, e sem árvores ela fica mais seca, mais quente ainda. Ou seja, as árvores elas trazem uma certa um sentimento bom para as pessoas, né? Porque elas trazem um frescor, e num ambiente assim sem árvores a gente consegue sentir tanto calor que às vezes a gente não consegue ficar naquele determinado ambiente. Então, as árvores são importantes para auxiliar na climatização de locais. Então, quando a gente retira muitas árvores dessa forma, a gente está prejudicando muito o nosso ambiente, porque a gente está favorecendo o aquecimento do ambiente. Aqui a gente consegue ver fragmentos de floresta nessa parte aqui, e a gente vê áreas preparadas para agricultura e pecuária. No nosso Brasil a gente tem muitas áreas dessa forma, que quem viaja de avião às vezes consegue ver pela parte aérea no avião, consegue ver várias áreas de cultivo, são muitas áreas mesmo. Então, será que a gente necessita de tantas áreas de cultivo dessa forma? A gente precisa será que a gente precisa abrir novas fronteiras agrícolas? Essa é a pergunta, né? Porque se a gente já tem tantas, para que abrir mais? Né? Então a gente tem que pensar nisso também. Eu sei que é importante a gente ter a agricultura, ter os cultivos, porque na verdade a gente se alimenta das plantas, né? Então a gente precisa dessas áreas, a gente se alimenta das plantas, a gente se alimenta dos animais, então a gente precisa dessas áreas. Mas será que essas áreas precisam ser tão grandes assim? A gente precisa abrir mais áreas? Então isso é um pensamento que a gente precisa ter, porque quanto mais a gente abrir áreas para cultivo de determinadas espécies, sejam plantas, sejam animais, a gente está perdendo biodiversidade. E a gente tem que ter cuidado com isso, que perdendo a biodiversidade a gente não conhece aquilo que a gente tem. Aqui vocês conseguem ver uma plantação de árvore de Natal, né? Essa foto é no sul, então a gente sempre vê essas plantações por lá, para madeira, para papel. Eu não sei se para pinheiro faz papel, não lembro. Mas no sul do Espírito Santo, no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, a gente tem plantações
de eucalipto gigantescas, gigantescas. Você dirigindo dentro dessas plantações, vocês se perdem. O GPS fica maluco ali dentro. E são plantações e plantações que você não acredita na quantidade de plantação de eucalipto. Tudo para virar madeira e papel. E carvão, né? Então, a gente precisa de tanto, tipo assim, e aquelas florestas que tinham ali, né? O norte do Espírito Santo tem um tipo de vegetação totalmente diferente e foi retirado. Então, a gente está perdendo biodiversidade, a gente não pode perder biodiversidade. A gente tem que parar com essa abertura de novas áreas para fazer agricultura, para fazer pecuária, para fazer, sei lá, nem sei mais o que, porque a gente não precisa de tudo isso. A gente já tem áreas suficientes para esses cultivos. Aqui, vocês conseguem ver aqui 3 animaizinhos, então isso aqui é uma área de pecuária, é uma fazenda, então você consegue ver, tipo assim, quase nenhuma vegetação. Isso aqui é no Nordeste, na Caatinga. E coitado dos bichos, né? Coitado dos bichos e das plantas, né? Porque quando a gente começa a abrir todas essas áreas, né? O que a gente começa a fazer? A gente perde essas espécies todas, a gente tira a casa dos animais. E esses animais precisam ir para algum lugar. Eles precisam de um lugar para eles. Eles moravam aqui. E agora eles vão morar onde? Então a gente precisa pensar. Se a gente está abrindo novas fronteiras agrícolas, novas fronteiras para pecuária, se a gente está abrindo novos espaços para cultivo do que for, a gente tem que pensar. Essas plantas que estavam aqui podem ter desaparecido, a gente pode ter destruído espécies, pode ter acabado com alguma espécie que era endêmica daquela região. A gente pode ter acabado com uma espécie que estava ameaçada de extinção. Os animais é a mesma coisa. Pode ser que esses animais daqui só viviam aqui, eram endêmicos dessa região. Pode ser que esses animais aqui eles estavam ameaçados de extinção e a gente pode ter matado eles. Então a gente tem que pensar nisso. Tipo assim, será que vale a pena abrir novas áreas? Será que a gente precisa tanto disso? Porque a natureza responde. Aqui, quando a gente vê esses alagamentos, porque o solo foi impermeabilizado, a gente consegue ver, a natureza responde. Um rompimento das barreiras, a natureza responde tudo. Então, o ser humano tem que pensar em todos os atos dele, porque todos os atos estão levando à destruição. Essa foto aqui é a foto de um amigo meu, botânico, e ele estava botando várias fotos no Instagram, colocando onde as plantas me levaram, porque nós, como botânicos, a gente sempre está nesse negócio, onde as plantas me levaram, né? Porque a gente vai para todos os lugares onde ocorrem as nossas plantas, porque a gente quer ver as nossas plantas naquele ambiente, a gente quer poder sentir aquelas plantas, ver aquelas plantas, saber como é que são aquelas plantas no ambiente, saber, ver a ecologia, ver ela em flor, ver ela em fruto, ver como é que é a biologia reprodutiva delas. É importante pra gente isso, porque esses dados são todos colocados na nossa fichinha, no nosso caderninho de coleta. Então isso para daqui a 100 anos vai ser super importante, porque os dados que eu peguei de coletores que coletaram há 100 anos atrás, para mim são muito importantes. Então, para pessoas, para os próximos coletores daqui a 100 anos, esses dados que eu estou colocando vão ser muito importantes também. E aqui ele colocou assim, na vida de um botânico, nem tudo são literalmente flores. Viajando pela Amazônia, estive muitas vezes frente a degradações diversas. Nessa imagem, tive que correr do fogo para chegar logo na BR e retirar rapidamente o carro alugado, para não ficar a pé. Isso aqui foi no Amazonas. Tive medo, muito medo da morte. Sim, a gente tem medo. Toda vez que a gente vai fazer coleta, a gente tem medo. A gente tem medo da violência, a gente tem medo do fogo, a gente tem medo de caçador. Porque eles não sabem o que a gente está fazendo. Mas a gente pode sofrer algum tipo de violência. Então, nós como biólogos, não vou colocar só botânicos, os biólogos, às vezes ficam com muito medo de ir para um campo, porque a gente não sabe o que a gente pode ver, né? Não sabe o que pode acontecer. Mas a gente gosta muito dos campos, porque a gente consegue ver a nossa biodiversidade. E é importante a gente
documentar a nossa biodiversidade. E com os aquecimentos, com as queimadas, o que a gente está fazendo? A gente está auxiliando nas mudanças climáticas do nosso planeta. Então a gente precisa parar com essas queimadas, a gente precisa rever os nossos conceitos do que a gente tem para fazer, né? Porque nós não somos únicos, nós somos uma comunidade. A gente tem que pensar em todo mundo, no coletivo, não só em nós mesmos. Nós não podemos pensar que tudo vale mais do que a gente. E agora com a pandemia do Covid, né, a gente está vendo coisas terríveis acontecendo na nossa natureza, nas nossas florestas. O que a gente está vendo? Né, a gente está vendo grandes queimadas na Amazônia, grandes queimadas. Os dados que o INPE tem divulgado são, assim, escandalosos mesmo. Tipo assim, a porcentagem de queimadas que teve agora, nesse período, foi muito mesmo maior do que aconteceu ano passado. E pra que isso, gente? Pra quê? Tipo, a gente tá no meio de uma pandemia e a floresta está sendo queimada. Tipo, estão abrindo diversas fronteiras dentro das florestas. Mas para quê? Isso não está acontecendo só na Amazônia. Isso está acontecendo também na Mata Atlântica. Vários fragmentos de Mata Atlântica estão sendo destruídos. E por quê, gente? Para que destruir as nossas florestas? Se é das nossas florestas que a gente sobrevive. São das nossas florestas que vem a vida. Nós não podemos destruir as florestas. Mesmo porque a gente sabe que quando a gente começa a destruir o meio ambiente, quando a gente começa a destruir as florestas, a gente sabe que vem as grandes epidemias, as grandes pandemias. Então a gente tem que pensar nas florestas. Né? É muito preocupante isso que a gente está vendo hoje em dia. Ainda mais pensando nessa ilustração aqui, feita por Márcios, publicado na obra Flora Brasiliensis. É uma obra de meados de 1800 e vocês conseguem ver nessa ilustração aqui o que vocês estão vendo? Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver aqui que tem várias pessoas em volta desse tronco, em volta dessa árvore, poder abraçar essa árvore. Então, essa árvore, ela foi ilustrada há 200 anos atrás, quase 200 anos atrás, e na época que ela foi ilustrada, eles falaram que ela tinha mais de 2000 anos. Ou seja, essas árvores aqui, elas ficam no Amazonas. Elas estão próximas do rio Amazonas. Ou seja, se a gente coloca fogo nessas florestas, a gente vai perder árvores de mais de 2000 anos. E é isso que a gente quer? É isso que a gente pretende? Perder essas árvores de mais de 2000 anos? A natureza demorou tanto tempo para fazer isso e a gente vai destruir numa queimada? Não é possível. A gente tem que pensar nisso. A gente está perdendo biodiversidade. A gente não pode destruir o meio ambiente que a gente vive. Porque as plantas salvam vidas. Da floresta existem diversas plantas que nunca foram estudadas. Diversas plantas que podem ter propriedades medicinais. Então a gente tem que pensar nisso. Diversas plantas são desconhecidas para a ciência. Então, quando a gente faz uma queimada, quando a gente destrói uma floresta, quando a gente derruba uma floresta, a gente está perdendo aquilo que a gente não conhece. E dentro das florestas podem ter espécies importantíssimas para curar uma doença.
porque a gente não conhece tudo ainda, a gente não conhece toda a nossa biodiversidade. Atualmente, a Flora do Brasil publicou que nós temos 46 mil espécies de plantas no Brasil. Nós somos um dos países mais biodiversos do mundo e nós não podemos perder essa nossa diversidade, porque nós temos muitas espécies que são endêmicas, elas ocorrem só em uma determinada região. Nós temos espécies que estão ameaçadas de desaparecer. Então a gente tem que pensar, se eu destruo uma parte de um ambiente, eu posso estar destruindo uma espécie para sempre. Eu posso estar destruindo uma espécie que nunca foi descrita, que a ciência não conhece. Uma espécie que pode ter propriedades medicinais, que pode curar um câncer. Então a gente tem que pensar nisso, porque as plantas salvam vidas, as plantas nos alimentam, e se a gente destruir aquilo que mantém a vida, a gente vai se autodestruir também. A Flora do Brasil, ela faz um trabalho muito legal, são mais de 900 taxonomistas, e eles estão tentando divulgar toda a biodiversidade brasileira, né? Eles estão documentando toda essa flora brasileira, então é muito importante, é um trabalho muito legal. Eles resgataram coletas históricas que estavam nos herbários internacionais, nos herbários europeus, então eles conseguiram fazer o resgate desse material pelo projeto Reflora. Então é um projeto muito legal, eu faço parte, eu auxilio nas passifloráceas. E a gente tem que pensar, né, gente? Será que se a gente destruir tudo, daqui a 100 anos a gente vai ter vida em nosso planeta? Daqui a 200 anos? Porque eu fico imaginando assim, quando eu vou pro herbário e vejo um material de 1800, eu fico muito feliz. Muito feliz e muito triste, porque às vezes o ambiente que coletor fez aquela coleta não existe mais. Mas às vezes o lugar que ele fez a coleta ainda existe. E aí eu fico muito feliz com aquilo, porque eu sei que aquele ambiente está preservado. Mas às vezes quando eu vejo que é um material que foi coletado num lugar que não existe mais plantas, eu fico muito triste, porque eu não consegui, eu não tive a oportunidade de ver como é que era aquela floresta antes dela ser destruída. E eu quero que as pessoas daqui a 100 anos tenham a mesma oportunidade que eu de ver as florestas ou de poder ver aquelas plantas com mais de 2.000 anos na Amazônia. Então, a gente tem que pensar muito, porque o material é muito bonito no herbário conservado. Tipo assim, é muito importante a gente saber a distribuição geográfica dele ou onde ele se distribuía pelo herbário. Mas esse material aqui é mais bonito ainda se tiver nas nossas florestas. Então a gente precisa conservar o meio ambiente, a gente precisa conservar as nossas florestas. E eu queria agradecer por vocês terem ficado até aqui, me escutando, né, no meu monólogo, porque aqui eu falo comigo mesma, né, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim. Esses são os meus contatos, então em caso de dúvida vocês podem mandar e-mail, vocês podem falar comigo pelo Instagram, pelo Facebook, e espero que vocês tenham gostado da palestra, da minha explanação, né, eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês, e eu aguardo as perguntas então, tá bom? Muito obrigada!